Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Portugal Preppers. Hoje vamos falar de podcasts. Fiquem aí e não percam mais um vídeo. Ora então, como dizia aí na minha introdução, e está na descrição do vídeo, hoje vamos falar de podcasts. Pois é uma mídia um pouco recente, é uma mídia tipo rádio, onde temos vários podcasters, se pode dizer assim, em que partilham muito conteúdo em determinadas áreas, em muitas áreas, por assim dizer, que pode ser ouvido em várias plataformas, no seu telemóvel ou onde vocês quiserem. Existem várias temáticas e também a temática da preparação e da sobrevivência tem os seus podcasts. Eu vou apresentar aqui 10 podcasts, que são 10 podcasts que eu gosto de ouvir, desde podcasts dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, portanto, todos eles ligados à área da sobrevivência, preparação, ok? E acho que estes que eu vou apresentar, há um outro que bate também na área do bushcraft, ok? Portanto, o primeiro podcast que eu ouço e vou-vos já aqui apresentar é o The Casual Prepper Podcast. É um podcast que tem como protagonistas dois senhores, que é o Cameron e o Colby. É um bom podcast. Eles também têm, qualquer um destes que eu vou dizer, tem página, é só fazer uma pesquisa rápida no Google, que encontram também páginas Facebook, YouTube, portanto eles têm também vários meios de comunicação. Okay? O outro podcast que eu vou apresentar aqui também é The Prepper Guy Podcast. É um senhor que apresenta, que é o Mark Boyle, e também mais um excelente podcast. Terceiro podcast que eu vou apresentar e vou deixar aqui para vocês verem, The Mind for Survival Podcast. Este é apresentado pelo Brian Duff, é um excelente podcast que vale a pena também vocês ouvirem e, claro, vejam as redes sociais deles, que também são muito boas. Quarto podcast, The Prepper Broadcast Network. Este podcast é apresentado por James Walton, ok? E mais uma vez um excelente podcast. Saindo daqui, vamos já para o Canadá. The Canadian Prepper Podcast. São dois senhores que apresentam, o Eric e o Ian, e também tem vários podcasts com vários convidados, incluindo eles transmitem também os podcasts no YouTube ao vivo. O outro podcast é o The Survival Show, quem apresenta é o Craig Conduil, que é também um excelente podcast. O outro podcast é Prepper Talk Rádio. É o Shane e o Scott que fazem a apresentação deste podcast. Mais uma vez, já sabem, um excelente podcast para poderem ouvir. Oitavo podcast, The Survival Podcast. Quem apresenta este podcast é o Jack Sparkle. Portanto, já sabem, vão lá, The Survival. Eu vou deixar tudo aí depois nos comentários, na descrição do vídeo, para vocês poderem ver e procurar os podcasts. Non-podcast Prepper Podcast Radio Network, que é com o John Millandred. É um excelente podcast também, portanto já sabem, vão procurar e ver este excelente podcast. O 10º podcast que eu ouço e vejo também, como todos vós, é o podcast do Júlio Lobo, o Sobrevivencialismo. Também é um excelente podcast, que eles têm aquelas temáticas que falam no YouTube e há algumas diretrizes que eles mandam para podcast
que é excelente para nós podermos ouvir. Por isso, pessoal, já sabem, já estão aí os 10 podcasts que eu ouço. Este vídeo é um vídeo muito curto. Quer saber o que é que vocês aí em casa ouvem? Deixem aí nos comentários, que eu estou extremamente interessado em saber aquilo que vocês ouvem de podcast. Se há algum destes que vocês ouvem, se há outros. Há mais podcasts sobre preparação e sobrevivência, eu só dei aqui 10, ok? Portanto, já sabem, vai aí na descrição do vídeo os podcasts que eu deixei aqui, os nomes. Inscrevam-se no canal se ainda não são inscritos. Deixem o vosso like, que é muito importante. E claro, não se esqueçam, comentem. Antes de irmos embora, quero aqui uma surpresa para vocês. Eu disse 10, mas vou deixar aqui mais um que também é excelente. É um podcast brasileiro que agora está a crescer ainda muito e muito mais, que é um podcast sobre atividades outdoor, que é o Na Trilha. É um podcast que descomplica o complicado. Pois é, isto é a introdução deles e eles falam sobre atividades outdoor. Portanto, tudo o que seja atividades outdoor eles falam, eles descomplicam essa atividade, explicam muito bem o que é que cada atividade se deve fazer. É lógico, estamos a falar na questão do Brasil, mas que algumas coisas se incluem também aqui em Portugal. E também já houve uma podcast ou outro que foi sobre campismo, sobrevivência, que até foi com o Nil do Desbravatubo que foi lá. Portanto, já sabem, pessoal, fiquem bem, fiquem preparados, até à próxima.